A luta pela liberdade de expressão. O caso Alan dos Santos. A liberdade de expressão é a base de qualquer sociedade livre. Sem ela, a democracia se torna apenas uma fachada, onde apenas um lado pode falar enquanto o outro é silenciado. No Brasil, esse direito fundamental tem sido cada vez mais ameaçado, especialmente contra aqueles que ousam desafiar o sistema e defender valores conservadores. O caso do jornalista Alan dos Santos exemplifica essa perseguição, onde a opinião foi transformada em crime e a censura se tornou uma ferramenta de controle. Após 3 anos de sigilo, o processo contra Alan foi finalmente revelado, expondo detalhes que reforçam as suspeitas de motivação política por trás de sua perseguição. Desde o início das investigações, ficou claro que o verdadeiro objetivo não era fazer justiça, mas sim calar um opositor do sistema. Alan dos Santos sempre utilizou sua plataforma para denunciar abusos de autoridade, criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal e questionar o processo eleitoral brasileiro. Em qualquer democracia saudável, essas posturas seriam tratadas como parte do debate público. Mas no Brasil atual, elas se tornaram justificativas para um pedido de prisão e uma tentativa de extradição internacional. Em 2021, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do jornalista e solicitou sua inclusão na lista vermelha da Interpol, uma medida normalmente reservada para criminosos de alta periculosidade. No entanto, a Interpol negou o pedido, alegando que havia fortes indícios de motivação política e risco à liberdade de imprensa. Essa recusa foi uma derrota para aqueles que tentam transformar a justiça em um instrumento de perseguição. Com a remoção do sigilo, o público teve acesso aos autos do processo, mas o que deveria ser um exemplo de transparência acabou revelando um cenário confuso e desorganizado. Os documentos aparecem sem sequência lógica, com páginas repetidas e informações desconectadas. Esse caos levanta uma questão importante. Se o caso contra Alan dos Santos fosse sólido e legítimo, por que dificultar tanto a compreensão do processo? O desarranjo parece mais uma tentativa de esconder inconsistências do que de garantir justiça. As acusações contra o jornalista giram em torno de supostos ataques contra instituições públicas e fortalecimento de discursos polarizadores. Entre os principais pontos levantados pela Polícia Federal estão críticas diretas a ministros do STF e outras autoridades, questionamentos sobre a integridade do processo eleitoral, divulgação de informações que reforçam a divisão política no país, incentivo ao descrédito dos poderes da República. O que se vê aqui não são crimes, mas opiniões. Se criticar o governo e suas instituições se tornou motivo para ser perseguido, então qualquer brasileiro que manifeste seu pensamento livremente corre o risco de ser silenciado. Essa situação não afeta apenas Alan dos Santos, mas todos aqueles que defendem a verdade e se recusam a aceitar a narrativa imposta. Além do cerco judicial, Alan também sofreu um duro golpe na esfera digital. A plataforma Rumble, um dos poucos espaços onde ele ainda podia se expressar, foi bloqueada no Brasil por ordem de Moraes. Essa decisão não atingiu apenas o jornalista, mas também milhões de brasileiros que usavam a rede para acessar conteúdos alternativos. O bloqueio da Rumble é um exemplo claro de como a censura se tornou uma ferramenta de manipulação, impedindo que ideias conservadoras tenham espaço e restringindo o direito da população de buscar informações além da grande mídia. O caso Alan dos Santos é um alerta para todos que prezam pela liberdade. O que está acontecendo com ele pode acontecer com qualquer um que decida questionar o sistema.
A remoção de seu nome da Interpol é uma vitória simbólica, mas a luta está longe de acabar. O Brasil vive um momento onde ser conservador significa correr o risco de censura, perseguição e até mesmo prisão. É preciso resistir. É preciso continuar denunciando. A liberdade de expressão não é um privilégio concedido pelo Estado, mas um direito inegociável de cada cidadão. A história já mostrou que regimes que tentam silenciar seus opositores nunca duram para sempre. Cabe a nós garantir que a verdade continue sendo dita e que nenhuma voz seja apagada pela tirania do politicamente correto. A todos os patriotas que não se curvam diante da censura, que seguem firmes na defesa da verdade e da liberdade, meu sincero agradecimento. Juntos, continuaremos lutando para que o Brasil volte a ser um país onde ninguém tenha medo de falar o que pensa. Que Deus nos fortaleça nessa batalha.